por que as pessoas devem considerar a possibilidade de ter uma relação mais próxima com o psiquiatra, né? Porque, enfim, né, eu percebo por tudo que você falou, são coisas que muitas vezes são negligenciadas, são consideradas como comuns, mas, é algo que pode ser superado com a ajuda do profissional, né? Então, assim, eu queria que você citasse outras coisas que merecem um olhar diferenciado e por que a ida ao psiquiatra pode fazer você superar isso daí. Exatamente, assim, na verdade, a gente pode considerar desde a infância, né, os transtornos lá da infância. Se você for ver, aquele aluno que estava tirando notas ruins, né, então a gente tem que avaliar se ele tem uma condição de desatenção, né, de hiperatividade, alguma coisa que atrapalhe ali a parte cognitiva. Então, fazer testes, alguns testes, ou até mesmo processos depressivos que estão cada vez mais comuns na infância, na adolescência. E não são vistos, né? Porque os pais estão muito ocupados trabalhando e provendo. São pais, hoje em dia a gente tem pais muito provedores, mas não, o afeto pequeno, né? O afeto presente ali na vida é o que eu vejo cada vez menos ali nas famílias que eu atendo. Então, já desde novos, né? Desde cedo, a gente não pode perder essa janela terapêutica, né? Então, já começar a observar aquela criança desde pequeno, como é que foi o desenvolvimento dela, o desenvolvimento até neuropsicomotor, ela conseguiu sentar na idade correta, falar na idade correta, ela tá diferente dos amiguinhos, ela tá com comportamentos mais agressivos, com falas, tons de fala diferenciados, o que ela tá assistindo? Né? O que essa criança... Ela tem celular, né? Ela utiliza muita tela. Então, assim, dos pais poderem também estar atentos ao que está acontecendo dentro de casa, né? O que seus filhos acessam? Isso é uma coisa que eu coloco muito no consultório, porque quando você vai ver, os filhos estão lá fazendo apostas, né? Jogando, são jogos que exigem ali o uso de dinheiro, né? Então, já começa na adolescência, que é um cérebro que nem se formou por completo, né? Uhum. Então, já vai impactar na qualidade de vida daquele indivíduo, da família, já vai gerar um problema ali dentro, né? Porque poderia ter sido prevenido. Uhum. Se a gente soubesse o que os nossos filhos estão fazendo, o que eles estão vendo, né? Por outro lado, para essa pessoa iria facilitar o próprio rendimento, o rendimento acadêmico, né? Que Sim. É o que também é o, digamos assim, a ferramenta que a gente mais utiliza como parâmetro. Mas antes dela ter um mau rendimento, às vezes ela está passando por sintomas. Um adolescente que está vivendo um quadro depressivo e você não sabe. É um adolescente que está experimentando sintomas de doenças baixa autoestima, dismorfismo corporal, né, anorexia, bulimia, porque não gostam do próprio corpo, não se enquadram nos padrões, né, que hoje em dia se colocam como aceitos, né? Então, assim, o adolescente já está sofrendo, então a gente já chega na vida adulta já com vários traumas, pequenos traumas, que a gente nunca foi dando atenção, nunca foi dando valor. Uhum. E os pais muito ocupados também, né? Não é culpa dos pais, mas a gente precisa ter um olhar, né? A escola precisa ter um olhar, os amigos, mais empático para tudo isso. Uhum. Para que essa pessoa possa chegar ao tratamento, né? A buscar ajuda profissional. Não necessariamente o psiquiatra vai ser o primeiro profissional, mas pode ser um psicólogo, o próprio psicólogo da escola, né? Se ele vê que aquele adolescente, poxa, tá usando muito casaco, tá ganhando peso muito rápido, começou a ficar isolado, mais quieto, de repente, começou a cair a parte de rendimento escolar muito rápido. Poxa, isso não tá normal, não tá dentro de uma evolução normal, esperada, né? Então, assim, começar desde cedo a olhar esses pequenos sinais. E na vida adulta, a gente poder se comportar enquanto sociedade, né? Eu olhar para você, eu olhar para o outro com mais atenção mesmo, né? Não só ver, mas olhar, né? Ouvir e encorajar esse amigo que está passando aí por uma dificuldade, né? E que a gente nem sabe. Às vezes ele tem uma ideação suicida e que ele nunca vai falar pra gente. Ele vai falar, às vezes, pro especialista, porque o especialista costuma perguntar. Uhum. Nós costumamos perguntar. Sabe como indagar, né? Exatamente. Mas ele não vai falar pro amigo, né? Que ele tá com vontade,
com desejos suicidas ali. Então, é esse olhar mais da sociedade que precisa mudar, né? E que a gente aceitar isso, que viver triste, viver melancólico, viver com oscilações de humor, viver com insônia. Eu tenho pacientes que chegam no consultório que não dormem, simplesmente não dormem há anos. Meu Deus. E assim, eu falo, mas como assim você não dorme? Ah, doutora, eu durmo 5 horas da manhã e acordo às 7. Quer dizer, uma vida, né, dessa forma, acreditando que isso é um sono normal. E aí, quando a gente vai ver, vamos fazer exames, vamos fazer uma polissonografia, né? A pessoa tem inúmeras comorbidades. Tem a apneia do sono, ela tem um quadro depressivo ali, já crônico, né? Nunca tratou, porque a depressão cursa com insônia também, em muitos dos casos. E quando a gente começa a tratar, ela resgata o sono e fala, nossa, meu A vida Deus, muda, né? a vida mudou. Eu estou dormindo, agora eu consigo fazer uma atividade física. Agora o meu humor melhorou, eu fico menos irritada. Né? Então, por esses e outros motivos, e desde lá de trás, a gente precisa encarar, né, que os sintomas emocionais, que são lá, como Jaspers já citou antigamente, são os sintomas da nossa era. A ansiedade e a depressão em sua grande parte. Como a histeria era na época do Freud, agora, nesse período pós-pandêmico, a gente está enfrentando epidemias de ansiedade e depressão. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. Nossa. Né? Por incrível que pareça. Bom, isso aí é alarmante, né? Assim, mas, inclusive, até pedi a ajuda do Wesley aqui agora, mas pode botar no 24 aí, que nós temos uma moça aqui com a gente aqui, a mulher ela sente mais frio. Você tá com frio, doutora? Não, tudo bem. Mas pode botar no 24, porque o Sérgio ele é meio friento também, né? Eu conheço de longa data, né? Então, o que acontece, né? Isso que você está falando, doutor, é a realidade de muita gente, né? Então assim, né? Possivelmente, muitas das pessoas, elas sofrem caladas, né? Sofrem caladas. Por problema de, tipo assim, se você falar e ser mal visto, pô, esse cara aqui, não sei não, ele é meio, né? Então, assim, né? Eu acho que o primeiro passo é as pessoas perderem esse preconceito, né? Escutarem mais, né? Acho que a grande lição é essa, né? E, assim, né, a informação principal a gente já passou, a ajuda do profissional, que tem que ser buscado, né? E a identificação dos sinais, né? Porque essa pessoa que passa por esse tipo de problema, muitas vezes ela sente dificuldade em externar isso daí, né? Muita. E quem vai perceber é aquela pessoa que está do lado, do trabalho, é aquele colega de trabalho, né? Que senta do lado, na mesa do lado. Poxa, o fulaninho começou a ficar mais quieto. Ele, de vez em quando, ele sai da mesa dele, ele vai pro banheiro, fica muito tempo no banheiro, ele tem crise de choro, ele tem faltado mais o trabalho. Então, quem vai perceber, a primeira pessoa que vai perceber, não somos nós, profissionais de saúde, é quem convive do lado. Né? É colega de trabalho, é a pessoa mais próxima da família, e vai ver que aquela pessoa mudou o comportamento, ela não sorri mais como antes, ela não brilha mais como antes, ela não fala mais como antes, não se conecta mais com nada, ela deixa de ter prazer até nas coisas que ela gostava. Eu vejo muito com os homens, acontece assim, eu parei de jogar futebol, doutor, porque tem, né, eu vejo que é o hobby de muitos homens, né, ir para uma partida de futebol toda semana ali com os amigos. Muitos em quadros depressivos deixam de fazer isso. Então, quer dizer, se perguntar o que está acontecendo, poxa, por que fulano não está vindo mais nos jogos, né? Então, é um indicativo, né? É um indicativo, sim, porque é uma coisa que ele gostava de fazer antes. Esse é um sintoma que a gente chama de anedonia, quando o paciente deixa de fazer aquilo que ele gosta de fazer, né, por conta do quadro depressivo mesmo. Então, o humor deprimido e a anedonia são sintomas do eixo principal da depressão, né? Então, a gente precisa ficar atento quando o paciente muda o comportamento. Acho que tem outra coisa também, doutora, que vale ressaltar também, a fuga da realidade também, né? Que eu acho que é um dos sintomas também que aí você vai confirmar, dizer sim ou não, aquelas pessoas que querem dormir demais, de repente o sono é uma fuga ali, né? Sim, então, sim. Isso aí também eu acho que é uma coisa que deve ser observado, principalmente por familiares, né? Você vê aquela pessoa que está aí na sua casa, por qualquer situação, ela já quer entrar no quarto, dormir mais cedo, quer ficar mais horas do dia dormindo, né? Então, assim, é uma coisa que tem que ser observada aí, né? Sim, o sono como fuga, né? Às vezes sim, pode acontecer.
é porque os pensamentos estão tão difíceis e ela prefere, né, dar algum jeito de dormir, até se automedicar para dormir, né? Porque ela quer passar o dia dormindo ao ter que encarar a própria realidade, a própria vida, né? As próprias decisões, enfim, né? Então, é uma questão a ser abordada também dentro das consultas, da gente entender o porquê disso. E tem as várias fugas, não só o sono, o próprio uso das substâncias psicoativas, né? O álcool, as drogas, o cigarro, os pods da vida agora, né? Infelizmente, aí, as drogas por si só, né? Maconha, cocaína, cannabis. Então, são fugas, né? De um indivíduo que muitas vezes quer preencher algo que está vazio dentro dele, né? E aí, dentro disso, a gente tem as outras compulsões também. A compulsão por compras, a compulsão por jogos, a compulsão... Me preocupei agora, você falou das compras. Né? Hoje começou o Black Friday. Pois no Black Friday é normal, a Black Friday. Por favor, me diga aí, diga isso. Olha, a Black Friday é uma grande, assim, eu sempre, é um tema, né, que as pessoas gostam de, mas na Black Friday pode, né, doutor? Mas, assim, tem gente que se endivida, né, por conta de Black Friday, por conta de compram coisas que nem precisam, com dinheiro que não tem, né, então, assim, deixam de comprar coisas estritamente necessárias para casa, para a família, para poder aproveitar uma coisa, porque é muito... Uma cadeira neon que ele viu ali, né? E é muito chamativo, né, aquele 80% de desconto, quando você vai ver. E, na verdade, a pessoa não tem aquela condição, né, de comprar aquilo ali naquele momento. E se endivida. Eu chego a pegar, às vezes, pacientes com dívidas enormes com o banco. Nossa. E esse sendo um dos principais sintomas, sabia? De compulsão por compra. E quando você vai ver... Na pandemia teve muito disso, né? Teve, compras online, principalmente, né? As compras online. O uso de... A impressão que eu tive, doutora, na pandemia é que as pessoas estavam vivendo como se não houvesse um amanhã, Não houvesse um amanhã. E aí, assim, né? A gente tem conhecido do mercado financeiro, né? O fenômeno dos veículos foi isso, justamente isso, né? O pessoal queria porque queria adquirir logo o seu carro e tal, porque não sabia se ia pegar Covid, né? E aí começaram aí as fábricas nada bobas, né? Viram aquela movimentação, opa, você tá aqui caro, então toma, mas só que o preço é mais caro agora. A indústria da construção civil também, porque as pessoas queriam arrumar seus lares, né? Fazerem aquelas obras que sempre quiseram fazer e aí se viram dentro de casa e que, poxa, preciso arrumar minha casa, né? Então teve isso também. Tem um amigo meu que fala, doutora, que ele descobriu que ele tinha filho na pandemia. Pois descobriu que ele tinha filho na pandemia. Foi justamente isso. Eu vi muitos pacientes também que aumentaram significativamente o consumo de bebida alcoólica. Durante a pandemia, chegava a tomar 1, 2 garrafas de vinho sozinho, né? Ali já... Eu tenho um amigo meu que ele foi dessa corrente. Aí eu pô, cara, você tá bebendo demais. Não, cara, eu tô fazendo asepsia interna, né? Então, não justifica, imagina, né? Né? Então, assim, tem que ter bastante cuidado, porque o álcool, ele é um depressor do sistema nervoso central. Então, para aquela pessoa que já tem uma predisposição genética a um quadro depressivo, e se ela começa a consumir mais álcool, aquele organismo ele vai ficar diferente também, no sentido de pode ser que aconteçam, sim, que abram quadros depressivos relacionados ao consumo excessivo de álcool, quando a pessoa já tem a predisposição. E principalmente se ela já tem algum paciente etilista na família, alguém que já bebe, né? Então, a pandemia, ela trouxe, assim, várias questões. Teve o boom também de demissões, né? Pós-pandemia, porque as pessoas viram que não era aquele emprego que as fazia feliz. Muitos foram para a iniciativa privada, construíram os próprios negócios, foram buscar trabalhos mais recompensadores e para se sentirem mais satisfeitas mesmo. Então, tiveram a coragem, né, de abandonar... Esse foi um lado positivo, lado positivo, assim, de abandonar aquilo que não lhes fazia bem. Porque muitas vezes é isso também. A depressão, ela vem... Ela é o corpo falando para você que alguma coisa está errada na sua vida, que alguma coisa precisa ser mudada. O que a depressão te diz? Que dinâmica de vida que você precisa mudar? Será que o seu trabalho realmente é o que você gosta de fazer? Será que o seu relacionamento ele está realmente bom? Será que o seu relacionamento com seus filhos, será que poderia ser melhor? Né? Então, assim, a gente se questionar esses vários prismas, né, que a vida traz
e que se a gente vai colocando debaixo do tapete tudo, uma hora explode. a bomba explode. E aí vem o sintoma, né? Vem a doença em si.